Sejam bem-vindos. Essa é a aula 3, a parte que fala sobre a fronteira de possibilidade de produção com fatores específicos. Nós vamos avaliar aqui o formato da fronteira de possibilidade de produção. Aqui nós temos uma figura com 4 quadrantes, como vocês podem ver. No primeiro quadrante tem-se a fronteira de possibilidade de produção. No segundo quadrante, que é do lado esquerdo, temos a função de produção do setor Y. No terceiro quadrante, também do lado esquerdo, temos a quantidade de trabalho disponível naquela economia. Lembrando aqui que nessa economia os trabalhadores fazem a parte do setor 1 ou setor 2, setor X ou setor Y, bem 1 ou bem 2, tá? Que a economia produz. Essa é uma verificação simplificada da economia com 2 grupos de produtos. E por último, quarto quadrante, que colocamos a função de produção do setor X. Então, recapitulando, pessoal, os números ímpares, temos a fronteira de possibilidade de produção e a quantidade de trabalhadores disponíveis na economia. Nos quadrantes 2 e 4, que são os positivos, a gente tem as funções de produção. Bom, começando aqui com o primeiro quadrante, que é a função de produção de X, com K fixo, lembrando aqui. Essa figura do lado esquerdo é que vocês conhecem com mais, que tem contato com mais facilidade, né? O KY aqui, que é o KX, que é o capital que está constante. Você vai evoluindo a mão de obra e a quantidade produzida de X vai evoluindo também, vai aumentando até um certo momento. O que eu vou precisar que vocês entendam é que esse gráfico aqui ele vai ser transladado para o outro lado. Ele vai ficar aqui para se encaixar naquele quadrante que eu chamei de quadrante 4. Que aqui, no quadrante 4 da figura, vai mostrar a função de produção de X. Aqui. Então, peguei a função de produção que vocês já conhecem, tá? Respeitando aqui o X e o L de X, a quantidade de trabalhador que trabalha no X e produção, e a função de X de produção. Tá? Agora, passando para a produção de Y. Y é uma função de capital e L, trabalho, mas é fixo aqui. Eu vou espelhar essa imagem, né? Vocês estão vendo aqui do gráfico da esquerda para a direita, e eu vou colocar ela naquela figura, no segundo quadrante. E aí teremos aqui, então, as duas funções de produção daquela economia específica. Aí agora eu vou colocar a minha dotação de trabalho, ou seja, todo mundo nessa economia que trabalha ou no setor X ou no setor Y. Ela está sendo alocada aqui e eu desenhei essa curva pelo verde, tá? Aqui eu encontro um ponto de equilíbrio, tá? Produzo essa quantidade de Y, essa quantidade de X, uso essa quantidade de mão de obra em X, uso essa quantidade de mão de obra em Y, e eu produzo esse ponto aqui, tá? Que é o ponto A. Posso fazer mais pontos, né? Variando aqui o número de trabalhadores em cada setor, seguindo a mesma função de produção. Eu tenho o ponto B, e assim por diante, aqui eu posso traçar a minha curva, como vocês podem ver aqui. Então esse é o gráfico, a fronteira de possibilidade de produção com fatores específicos aqui, como economia X1 e X2 como bens produzidos. Bom, pessoal, recapitulando, para obter a fronteira de possibilidade de produção, ou a FPP, inicialmente a gente vai dividir o espaço a partir do eixo inicial em 4 quadrantes, como vocês estão vendo na tela. No segundo quadrante, desenhamos a função de produção de Y com a quantidade de trabalho no eixo horizontal e a produção no eixo vertical. No quarto quadrante, colocamos a função de produção do setor X, como eu falei para vocês. No terceiro quadrante, colocamos a quantidade de trabalho disponível na economia. Note, pessoal, que dada a quantidade de trabalho do setor Y, a quantidade de trabalho restante será alocada no setor X, para assegurar o pleno emprego. Lembra que uma das premissas dessa teoria é que a economia tem um pleno emprego, está todo mundo trabalhando. Unindo os pontos referentes às quantidades do bem X e Y no quadrante 1, temos então a fronteira de possibilidade de produção, como eu mostrei, unindo o ponto A e o ponto B. Tá? Eu posso fazer isso várias vezes e aí eu vou só achando novos pontos dessa curva. Nessa economia, pessoal, dada a produtividade marginal decrescente do trabalho, no primeiro quadrante, a fronteira de possibilidade de produção é côncava em relação ao eixo inicial. Ou seja, para cada uma unidade produzida adicional,
devido a rendimentos decrescentes, a redução do setor Y deverá ser cada vez maior. Ou seja, o custo de oportunidade de produzir X é crescente em termos de Y. Agora, pessoal, nós vamos ver a fronteira de possibilidade de produção com fatores específicos, ela sendo côncava com relação à origem, tá? E o que determina esse formato. O que nós vamos ver agora, o que determina o formato e a lei dos rendimentos decrescentes. Esse gráfico que aparece para vocês já foi mostrada, é aquela parte do quadrante do gráfico anterior. Ela é côncava porque eu tenho custos crescentes, tá? Aqui, por exemplo, esse gráfico ilustra a mudança na estrutura da produção quando o comércio leva o preço relativo do bem X em relação a que vigorava na economia fechada. A economia se desloca do ponto A para o ponto B. A produção do bem X aumenta e a produção de Y cai. Aqui, ó. Do ponto A para o ponto C, a produção de X aumenta e a produção de Y cai, ok? Então, para a gente analisar o impacto do comércio, precisamos analisar os efeitos da mudança no preço relativo. Lembra que eu estou analisando P de X sobre P de Y, preço relativo nessa economia, para facilitar a análise. Aqui, o mesmo gráfico, tá? Preço relativo, P de X sobre P de Y. O incremento equivalente nos preços do bem X e Y desloca igualmente as curvas do valor de produto marginal, que são as demandas de trabalho, como a gente viu anteriormente, para cima. Ou seja, a distância vertical entre a antiga e a nova curva do valor do produto marginal mostra um aumento percentual no preço. Como consequência, pessoal, em ambos os setores aumentam a demanda de trabalho, provocando um excesso de demanda, o que vai provocar depois um incremento no salário nominal. Em equilíbrio, pessoal, o aumento do salário nominal necessário para eliminar o excesso de demanda do trabalho é equivalente à elevação ocorrida nos preços de X e Y. Portanto, pessoal, o salário real permanecerá constante e o emprego em cada setor continuará o mesmo. Logo, a produção de cada setor também não se alterará. Relembrando aqui o efeito do comércio no preço doméstico, esse aqui é o preço relativo, tá? Do país estrangeiro, P de X estrela sobre P de Y estrela. E aqui o país doméstico, preço relativo P de X sobre P de Y, ele vai aumentar. Aqui o preço do país estrangeiro vai diminuir até encontrar um ponto de equilíbrio, que é o preço de X sobre o preço de Y, aqui é no ponto de equilíbrio, tá? Aqui, isso acontece com o aumento do preço relativo, P de X sobre P de Y. Agora eu obtive uma mudança no preço, o P2, que é o preço relativo 2, no tempo 2 é maior do que o preço relativo no tempo 1, P1. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter uma outra curva aqui no ponto B, essa angulação é diferente, a curva rosa e a curva verde. Então, o A é o ponto inicial e B é o ponto final. Depois que eu tive um aumento de preços relativos, que é o P2, que é maior do que o P1, eu produzo menos Y e passo a produzir mais X. Então, eu passo de X1 para X2 e de Y1 para Y2, sendo Y2 menor que Y1. Então, pessoal, um efeito de um aumento de P, aqui é o preço relativo. Pode ser analisado em duas etapas. O aumento proporcional em Px e Py e elevação apenas no Px com o delta Py não variando, ou seja, varia o preço de X e não varia o preço de Y. Agora vamos avaliar o mercado de trabalho nessa economia nacional, com aumento proporcional em Px e Py. O incremento aqui equivalente nos preços do bem X e Y desloca igualmente as curvas do valor do produto marginal. O produto marginal é o preço multiplicado pela produtividade marginal, aqui como está escrito na curva vermelha. Tá? A vermelha tem a ver com o mercado de trabalho do bem X e a roxa o mercado de trabalho do bem Y. Então, aqui é um ponto de equilíbrio, onde todos estão trabalhando, parte no mercado X e parte no mercado Y. Como consequência, em ambos os setores aumentam a demanda de trabalho provocado por um excesso de demanda e provocada por um incremento no salário nominal. Lembrando que aqui nesse eixo de cima eu tenho
os salários, então W está aqui, do salário Y, do salário X, e W aqui, do salário do Y. Então, isso aqui é o que acontece quando tem uma variação de preço, delta P de X sobre P de X é igual a delta de P de Y sobre P de Y. Em equilíbrio, o aumento no salário nominal necessário para eliminar o excesso de demanda de trabalho é equivalente à elevação ocorrida nos preços de X e Y. Portanto, pessoal, o salário real, nesse caso aqui, permanecerá constante e o emprego em cada setor continuará o mesmo. Logo, a produção de cada setor também não se alterará quando eu tenho um aumento proporcional no preço dos dois bens. Então, pessoal, aumento proporcional no preço não altera preço relativo. O efeito real aqui é nulo nesse caso. Em resumo, meus caros, um aumento no preço dos dois bens na mesma proporção não provoca efeito real na economia. Esse resultado é equivalente ao aumento na quantidade de moeda, provocando elevações nos preços, na mesma proporção, sem efeito real, conhecido na literatura de macroeconomia como princípio da neutralidade da moeda. Portanto, o aumento no preço relativo de X pode ser analisado como um aumento no preço absoluto do próprio bem X, mantendo o preço do bem Y constante. Agora a gente vai para o outro caso, que é o aumento no preço relativo de X. Delta P de X sobre P de X é maior do que zero. E delta P de Y sobre P de Y é igual a zero. O incremento no preço do bem X vai deslocar a curva do valor do produto marginal para cima. Lembrando aqui, preço vezes a produtividade marginal. Se esse cara sobe, essa curva vai para cima, para a direita. Isso, por sua vez, eleva o salário nominal, deslocando os trabalhadores do setor Y para o setor X. Uma variação no P de X, delta P de X, vai ocasionar uma variação no delta P de X vezes a produtividade marginal de L no X, que é essa curva aqui, que vai gerar uma variação, um delta no salário e um delta na quantidade de trabalho no mercado, no bem X. O que acontece com os salários reais nessa questão? O que acontece, então, pessoal, com o salário real nesse caso? O salário nominal aumenta, o delta P de X é maior que o delta W, ou seja, o salário real medido em termos do bem X cai, delta W é maior do que zero e delta P de X é igual a zero, ou seja, salário real medido em termos de bem Y aumenta. O bem-estar do trabalhador melhorou ou piorou nesse caso? O que vocês acham? O resultado pode ser ambíguo, depende da composição da cesta de consumo desses trabalhadores. A quantidade de trabalhadores que se transfere do setor Y para o setor X depende das elasticidades das curvas de demanda de trabalho dos dois setores. No gráfico que eu mostrei para vocês, o ponto de equilíbrio passa do ponto A para o ponto B. Podemos notar, então, no eixo vertical do lado esquerdo, o incremento do salário nominal. Aqui, o incremento do salário nominal é delta W. E ele é inferior ao aumento do preço de X, que é o delta X. Observe também que as distâncias verticais são menores. Portanto, o delta W é menor do que o delta P de X. E com isso eu tenho que W2, que é o novo salário, sobre P de X1 é menor do que W0 sobre P de X0. Ou seja, o salário real, ou seja, nessa economia aqui o poder de compra, medidos em unidades de X, se reduz. Bom, e quanto ao bem e ao salário da remuneração de quem trabalha no setor Y? O que acontece? Delta W é maior do que delta Y, delta W é maior do que delta P de Y, correto? Porque P de Y é igual a zero. O salário real medido em unidade de Y aumenta. Se, pessoal, o poder de compra do trabalhador diminui em relação a X, mas aumenta em relação ao bem Y, o que acontece com o bem-estar do trabalhador? Melhorou ou piorou? O que vocês acham? O bem-estar nos trabalhadores dependerá
da composição da cesta de consumo, sendo o resultado ambíguo. Se na cesta de consumo dos trabalhadores predomina o bem Y, o bem-estar do trabalhador melhora. Se predomina X, o bem-estar piora. Então, pessoal, o que acontece com a remuneração real dos fatores específicos, o K, X e o KY? Antes de responder essa pergunta, vamos revisitar a distribuição de renda ou produto para um dado salário nominal. Vamos fazer uma revisão aqui gráfica da distribuição da renda, ou seja, do produto. Aqui é a demanda do trabalho do setor X, tá? Quantidade de trabalhadores, salário. Tem esse formato aqui que é o valor, o preço do X vezes a produtividade marginal de L. Aqui eu tenho um trabalhador, salário igual a W0. Essa parte aqui que tá pintada de verde é a folha de salário. O que está sobrando aqui é a renda do fator específico, que nesse caso aqui é o capital. Aí, quanto mais trabalhadores aqui, menor é o salário, tá? E maior aqui é a renda do fator específico. Esse quadrado verde aqui, esse retângulo verde é a folha de salário. E aqui é a renda do fator específico. Eu tenho, então, que a distribuição do produto com W1, utilizando o salário real e produtividade marginal, é dada pela figura que vocês estão vendo na tela. Agora eu tenho W sobre P e LX. Aqui no eixo esquerdo, aqui no eixo vertical, eu tenho o salário real WP. E no eixo horizontal, a quantidade de trabalho. Se o salário cai para W1, serão contratados 5 trabalhadores. A distribuição do produto entre o fator específico e o trabalho é mostrado na figura 17, a figura que eu vou mostrar agora para vocês. O mesmo exercício pode ser feito colocando o salário real no eixo vertical e a demanda de trabalho sendo representada por produção ou produtividade marginal. É isso que aparece aqui no canto para vocês, na tela agora. Essa aqui é a renda real do fator específico, aumenta, né, quando eu contrato mais gente. Agora, vamos responder o que acontece com a remuneração real do fator K de X quando o salário real cai, W sobre P de X. Como ilustrado na figura que a gente mostrou aqui anteriormente e nessa que aparece agora na tela, a renda real dos proprietários de KX aumenta em termos de bem X e em relação ao bem Y. O que vocês acham? Então, pessoal, a renda real dos proprietários de KY diminui em termos do bem Y. Como o preço relativo de X aumentou, então a renda real dos proprietários de KY em termos de bem X também cai. Proprietários de KY ao passo são contra o comércio, porque nesse caso eles saem perdendo. Agora a gente vai passar para uma análise da análise gráfica para uma análise matemática, mais algébrica sobre esse problema. Uma característica importante da função de produção com retornos constantes de escala é que a produtividade marginal dos fatores depende da dotação relativa dos fatores e não da quantidade absoluta. Aqui a gente vai ver a remuneração do real e a produtividade. A gente vai utilizar uma função Cobb-Douglas. Aqui x é igual a L elevado a A, que multiplica K elevado a 1 menos A. Nesse caso aqui, os retornos são constantes de escala. O que vocês acham? Se eu multiplicar todos os fatores por uma constante lambda, aqui x' é igual a todos os fatores multiplicados por lambda, e eu consegui isolar esse lambda, aqui como eu estou fazendo uma equação para vocês, eu tenho um retorno constante de escala. Se multiplicarmos todos os fatores por um fator lambda, vai acontecer exatamente isso que aparece aqui na tela para vocês. Os retornos são constantes de escala. O novo produto, aqui representado por x', é igual ao produto anterior, x, multiplicado por lambda. Logo, essa função apresenta retornos constantes de escala.
Agora, vamos calcular a produtividade do capital. Eu tenho aqui a equação de x, que é a função de produção, Cobb-Douglas. Eu vou calcular a produtividade marginal de K, que é a derivada dessa função em função de K. Vocês vão derivar aqui essa função. Eu vou calcular, então, aqui, eu vou reorganizar essa função. E a produtividade marginal de K, que é a derivada de x, da equação x, em relação a K, é igual a L sobre A, 1 menos A, que multiplica K elevado a menos A. Da mesma forma que eu vou usar a matemática a meu favor, eu vou isolar o que eu pretendo, o que eu quero isolar, para ficar uma forma mais detalhada para eu analisar. Então, eu isolei aqui as variáveis. A produtividade marginal de K depende da quantidade de trabalhadores por unidade de capital. Como vocês podem ver aqui, L sobre K. Então, a produtividade marginal do capital vai depender da quantidade de trabalhadores por unidade de K. Como esse Azinho dessa equação é constante, a produtividade marginal de K depende da quantidade de trabalhadores por unidade de capital e não das quantidades absolutas dos fatores. Por exemplo, se duplicarmos as quantidades de L e K por 2, a produtividade marginal permanecerá constante. Isso significa, pessoal, que a produtividade marginal do capital depende da quantidade de trabalhadores disponível por equipamento ou por máquina, porque aqui o K é o capital. Aí vamos à condição de maximização de lucro dessa economia. Na concorrência perfeita, eu tenho que o equilíbrio, né, a maximização está no ponto onde a produtividade marginal do fator é igual ao preço do fator. Aqui é só substituir o preço do fator aqui, o preço real é W sobre P, é igual à produtividade marginal de L, que é igual a uma função F de K sobre L. Lembrando que eu estou fazendo tudo a preços relativos. Aqui, quem é a produtividade do capital? É o juros. Então, R de X, né, o salário do capital implantado ou utilizado no setor X é igual a R de X. R de X sobre P é igual à produtividade marginal de KX, que pode ser escrito como uma função de LX sobre K de X. Então, voltamos ao nosso gráfico, tá, de aumento de preço relativo, nesse caso aqui. Para que o comércio seja viável, é necessário que os preços relativos antes do comércio sejam diferentes, como a gente já viu na aula passada. O preço relativo pode ser diferente devido a fatores do lado da oferta ou do lado da demanda de trabalho. Eliminamos o fator demanda, assumindo que as preferências são idênticas entre países e são homotéticas. As preferências são iguais, pessoal, quando os mapas das curvas de indiferença são idênticos entre os países. As preferências são homotéticas quando a curva de renda-consumo é linear. O que isso significa? Que quando a renda aumenta, os bens X e Y são consumidos na mesma proporção. A curva renda-consumo é obtida traçando uma linha da origem e cruzando os pontos da escolha ótima quando a renda aumenta e os preços são mantidos constantes. Só relembrando aqui no gráfico, pessoal, o aumento de KX eleva a produtividade marginal de LX, do trabalhador de X, e desloca a curva VP marginal de LX para cima. Para maximizar o lucro, as firmas nesse setor, nesse segmento, contratam mais trabalhadores, pressionando o mercado de trabalho. Assim, o salário nominal aumenta, como vocês podem ver no gráfico aqui do lado esquerdo. A quantidade de trabalho no setor X aumenta de LX1 para LX2, aqui embaixo, e reduz no setor Y de LY1 para LY2. Portanto, a produção de X aumenta e diminui a de Y. O que acontece com a remuneração de K nesse caso?
A curva de oferta relativa de X desloca-se para a direita e o preço relativo de X cai. Portanto, o país com maior dotação relativa de capital específico do setor X tem o preço relativo menor e exportará esse bem. É importante, pessoal, ressaltar que a curva de oferta relativa se desloca para a direita, porque o eixo horizontal que estamos vendo aqui é medir a quantidade de X. Isso é, a quantidade de X sobre a quantidade de Y. Se fosse o inverso, a curva de oferta seria com formato diferente. Ela se deslocaria para a esquerda, então isso tem que ser guardado na memória de vocês. Então, recapitulando, o que acontece com remuneração de KX, ou aumenta o número de trabalhadores no setor X, cai unidade de capital, cada unidade de capital dispõe de maior quantidade de trabalho, aumenta a produtividade de KX, remuneração real de KX se eleva. Os proprietários de KX são favorecidos pelo comércio. Então, quem tem capital investido no setor X é favorável ao comércio porque a remuneração dele aumenta. E o que acontece com a remuneração de KY? Diminui número de trabalhadores no setor Y, cada unidade de capital dispõe de menos quantidade de trabalho, diminui a produtividade do KY e diminui a remuneração real do KY. Os proprietários de KY são contra o comércio, porque nesse caso, com o comércio, eles acabam perdendo dinheiro, e aí eles são contra por isso. Agora vamos à posição dos grupos sociais com o comércio que aumenta a razão de preço, P de X sobre P de Y. Com relação aos trabalhadores, os trabalhadores são favoráveis ou contrários, dependendo da composição da cesta de consumo. Proprietários do capital específico do setor X são favoráveis. Proprietários do capital específico do setor Y são contrários, caso a gente tenha essa dinâmica que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, a gente pode olhar aqui o gráfico de demanda e oferta do mercado de trabalho. Aqui, o demanda e oferta do mercado. O P é igual ao preço relativo, que é P de X sobre P de Y. Ele é fixado pelas ofertas e demandas relativas. O A é o ponto de equilíbrio. A produção é X1 sobre Y1. E aqui é o preço determinado, que é P de X1 sobre P de Y1. O comércio no modelo de fatores específicos com dois países, para que ocorra comércio, é preciso que esse Pzinho, o P relativo, seja diferente entre os países. Senão não vale a pena ter comércio. Por que P relativo seria diferente entre os países? Conseguem pensar numa opção? Por exemplo, diferença de demanda relativa e diferença de oferta relativa. Isso ia fazer com que o preço passasse a ser diferente. Por hipótese, preferências são iguais e homotéticas, como eu já falei no início. A demanda relativa dos dois bens são iguais nesse caso. Aí eu tenho aqui, esse gráfico mostra a curva de utilidade. Aqui é X e Y, né, do bem X e o bem Y. A curva de utilidade é verde. Quanto mais à direita a curva estiver, maior é a utilidade para aquele indivíduo. Você tem o 0, o 1, o 2 aqui. A utilidade estrangeira está representada com X, com um asterístico, e a utilidade nacional não. Traçando uma curva de renda, consumo linear aqui nesse gráfico, a gente consegue ver as preferências homotéticas, tá? Aqui a angulação dessa curva de renda, consumo linear, ela é dada por Y sobre X. Vamos agora abordar as diferenças no preço relativo entre países que somente podem ser provenientes de ofertas relativas desiguais. O gráfico que a gente continua olhando é o mesmo, o efeito do aumento da dotação do capital K de X no setor X. A gente teve uma mudança na curva, tá? Da produtividade marginal do trabalhador vezes o preço do produto. Ela foi para a direita. E a gente saiu, então, do ponto A para o ponto B. Observe que nada aconteceu aqui no setor Y. O meu equilíbrio aqui, ele está no ponto B.
O que aconteceu? Eu utilizei mais trabalhadores aqui para produzir X e menos trabalhadores para produzir o Y. Com isso, eu tenho um efeito no aumento de Kx sobre a curva de oferta relativa. Ela vai para a direita. Lembra aqui que é o preço relativo, P de X sobre P de Y. Essa curva de oferta relativa, ela vai para OR2, tá? E o ponto de equilíbrio sai de A para B. O que acontece com o preço relativo aqui, pessoal? O preço relativo cai. P de X1 sobre P de Y1 é maior do que P de X0 sobre P de Y0. Nesse caso aqui, eu tenho um delta LX maior que zero e um delta LY menor do que zero. X aumenta e Y cai. Agora o contrário, vamos ver o efeito do aumento da dotação de capital KY no setor Y. Agora o que move é a curva azul, que é a curva que eu estou vendo a produtividade marginal no setor Y e o preço do produto no setor Y. Ela vai para cima, se desloca para cima. Quando eu tenho essa movimentação, eu passo do ponto A para o ponto B. Eu tenho um aumento do salário, lembrando que esse salário aqui é o salário nominal, tá? E L aqui é a quantidade de trabalho total, que vai ser distribuída entre o setor X e o setor Y. Nesse caso, eu tenho um efeito de retração da oferta relativa. Eu passo da OR1 para OR2, o preço relativo passa a ser maior, P2 é maior que P1, lembrando que P1 é igual a P de X1 sobre P de Y1, e P2 é igual a P de X2 sobre P de Y2. Então, nesse caso aqui que eu estou avaliando, a quantidade relativa produzida diminui, tá? Observe que X está aqui em cima e Y está embaixo na fração. O delta LX é menor do que zero, isso faz com que X diminua, o delta L é maior do que zero, faz com que Y aumente. Agora, eu posso ver um efeito do aumento na dotação do trabalho, que é um resultado ambíguo, digamos assim. O aumento da quantidade de trabalho desloca o eixo vertical para a direita. Podemos deslocar para a esquerda ou em ambos os lados. O que importa é que WL seja representada, a variação de L representada por um aumento no eixo horizontal. Essa é uma das possibilidades. A maior disponibilidade de trabalho reduz o salário nominal, estimulando ambos os setores a contratarem mais trabalhadores, como vocês podem ver nesse gráfico. No entanto, não sabemos, a priori, qual setor contratará mais trabalhadores, o X ou o Y, pois isso depende da elasticidade de preço da demanda de trabalho de cada atividade. Assim, pessoal, não podemos afirmar se a quantidade relativa de X aumenta ou diminui. Portanto, nada podemos concluir sobre o deslocamento da curva de oferta relativa para a direita ou para a esquerda. Então, se eu tiver um deslocamento dessa oferta, tanto para a direita quanto para a esquerda, eu não posso afirmar nada. O deslocamento dessa oferta relativa para a direita ou para a esquerda depende das elasticidades da demanda de mão de obra em relação ao salário, em relação ao seu salário específico. Para fortalecer esse entendimento, vamos analisar um caso extremo. A curva do valor de produto marginal do setor X é vertical, ou seja, a demanda de trabalho desse setor é perfeitamente inelástica, ela não vai mudar. Nesse caso, a queda do salário devido ao aumento da dotação de trabalho não afeta a quantidade empregada do setor X. Logo, todo o acréscimo de trabalho deve ser absorvido no setor Y, cuja produção aumentará. Como vocês podem ver no gráfico aí na sua frente. Esse gráfico mostra o efeito de um aumento na dotação do trabalho com demanda de trabalho do setor X, sendo perfeitamente inelástico. A gente tenta então responder o que acontece com a curva de oferta agregada quando isso acontece. Bom, pessoal, por essa aula é só. Nós estamos estudando os modelos de fatores específicos, essa é a parte 3, e no próximo vídeo tem a parte final, que é a parte 4. Até breve!